Olá, pessoal, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Agradeço a todos vocês pela atenção durante todo esse ano de 2021. À distância dá para sentir as vibrações amorosas e o carinho de todos vocês. Então vamos para o estudo de hoje, lembrando sempre que é no Livro dos Espíritos, o que nos orienta são o número das questões. Quem pergunta é Allan Kardec e quem responde é a espiritualidade elevada. Mas, antes de tudo, vamos juntos para a nossa prece. De mãos dadas em pensamento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por todo o amparo que recebemos durante todo o ano, que possamos ter a nossa fé cada vez mais fortalecida. Agradecemos, Pai, pela saúde, mesmo que seja uma saúde relativa. Agradecemos por todos aqueles que fizeram parte da nossa convivência diária e pelos aprendizados que nos trouxeram. Que possamos sempre usufruir dessa corrente de luz, deste amparo que vem de Ti, Senhor, e de toda a espiritualidade amiga. Agradecemos a todos e é com o coração grato que pedimos, Senhor, a vossa permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar com o estudo de hoje, cujo tema está no capítulo 3, Criação, item 2, Formação dos seres vivos. Antes de nós começarmos com as perguntas, que vão da pergunta 43 até a 49, vamos refletir por que será que Allan Kardec faz esses questionamentos para a espiritualidade elevada. Parece que nós estamos ali em meio a uma aula de ciências. Por que será que Allan Kardec questiona sobre a formação dos seres vivos? Bom, para responder a essa pergunta, primeiro nós temos que lembrar que a nossa doutrina espírita, ela está fundamentada em um pilar que é religião, filosofia e ciência. Então, a doutrina espírita está fundamentada também na ciência. Segundo, é preciso que lembremos também do contexto histórico do nascimento da doutrina espírita. Estamos aí no século XIX, nos anos 1850, e a humanidade já está madura para receber
a terceira revelação, que é o Espiritismo. Lembrando que a primeira revelação é Moisés e os 10 mandamentos, a segunda revelação é Jesus, nosso Mestre, e seu Evangelho, e a terceira revelação, então, é o nascimento da doutrina espírita. A humanidade está em grande progresso no século XIX, há uma grande transformação, um grande progresso em todas as áreas do conhecimento. E esse progresso leva a humanidade a um grande materialismo. Então era chegado o momento do nascimento da doutrina espírita, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus redivivo e atuante. Então, esse livro foi editado em abril, 18 de abril de 1857. Então, o século XIX está em ebulição em todas as áreas do conhecimento. Nas artes, nós temos, por exemplo, o surgimento do movimento dos pintores impressionistas, que rompem, né, com a pintura acadêmica. Temos os escultores Auguste Rodin e Camille Claudel. Temos na literatura Victor Hugo, e temos também um grande progresso na ciência, na medicina, e grandes invenções fazem parte desta época, como, por exemplo, a locomotiva, que aproximou mais as pessoas, o mundo ficou menor, né? As distâncias ficaram menores. Temos também, só para citar, a invenção do automóvel, do telefone, da geladeira, da lâmpada elétrica, entre muitas outras coisas. É a época também da descoberta da radioatividade pela senhora Marie Curie, lá em 1896, e que ela foi uma física e química que desenvolve um equipamento para a realização da radiografia. Ela e o marido, Pierre, descobrem 2 elementos radioativos novos, o rádio e o polônio. O século XIX também é o século de Nikola Tesla, inventor e engenheiro sérvio, que inventou o motor elétrico com a corrente alternada. E também é a época de Charles Darwin, o grande biólogo, naturalista e geólogo britânico. Ele foi o pai da teoria da evolução das espécies, que ocorre através de um processo de seleção natural. E em terceiro lugar também, vamos falar de Allan Kardec. Allan Kardec abraça a missão que recebe, né, da espiritualidade elevada, para nos trazer esse legado que é a nossa doutrina espírita. Então, ele e sua esposa, Amélie, têm um trabalho assim exaustivo e são perseverantes, incansáveis. Allan Kardec foi perseguido, traído pelos amigos,
Quem já assistiu o filme Kardec deve lembrar disso. Quem ainda não assistiu, vale muito a pena. E além disso, temos várias biografias falando de Kardec. Ele era um professor, pesquisador, estudioso e foi aluno de Pestalozzi, né? O Pestalozzi, ele foi um pedagogo que introduziu o afeto à sala de aula. Então ele nos traz que o amor deflagra o processo de autoeducação. E é o que a gente faz a vida toda, não é mesmo? Nós vamos nos autoeducando, nos autoconhecendo, vamos nos autoaperfeiçoando. Esse também é um convite da doutrina espírita, né? Então, considerando todo esse contexto histórico, agora nós podemos passar para as nossas questões. Primeira questão, número 43, Kardec pergunta: quando a Terra começou a ser povoada? E a espiritualidade responde: no começo tudo era caos, os elementos estavam dispersos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo, porque nós sabemos que o globo, o nosso planeta Terra, teve várias eras. São 5 eras principais. Cada era surgiu seres que foram se ambientando para aquele ambiente, né? Foram se evoluindo de acordo com aquele ambiente, foram se adaptando. Na questão 44, Kardec pergunta: de onde vieram os seres vivos para a Terra? Resposta: a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o princípio em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então, cada época teve o seu tipo de vida. Esses germes, né, que os espíritos citam, nós podemos entender como os elementos físicos químicos necessários para a formação dos seres vivos. Depois, nós temos aqui a questão 45, pessoal. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo.
E depois Kardec faz a seguinte observação: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos os germes das plantas e de animais, que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa da grandeza de Deus? Não, né, gente? Afinal de contas, Deus é o nosso Pai Criador, Ele que criou o universo. Longe disso, Kardec continua, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos através das leis eternas e imutáveis. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Então, são os mistérios divinos. Muitas perguntas que Allan Kardec fez, a resposta dos espíritos, vocês já devem ter percebido, muitas vezes é uma resposta que não se aprofunda. Isso é porque não é permitido que tudo nos seja revelado. Há limites, né? Na questão 46, só uma observação, ainda na questão 45, né, nós já sabemos que nós viemos da poeira das estrelas, né, Stardust, porque os elementos químicos que compõem os nossos corpos, como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o fósforo, entre outros, eles foram formados dentro das estrelas. E durante o tempo de duração delas, ou mesmo quando elas explodem, há uma dispersão desses elementos no universo. Então, continuando, pessoal, questão 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e desperta.
Então nós temos em nós seres que coabitam conosco, que são os fungos, as bactérias, e depois, terminada a vida na matéria, esses germes latentes, né, de vermes, acabam acontecendo a decomposição, né, dos corpos. Tudo na natureza se transforma. Questão 47. Kardec pergunta: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? E aí os espíritos respondem: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Na Bíblia, na Gênese fala do barro, né? O barro e o sopro divino. O sopro é o espírito, a criação do espírito, né? Então, se nós lembrarmos da evolução, os primeiros seres foram os aminoácidos, e tudo foi se transformando em diversas espécies, né? Entre elas nós. Deus uniu o espírito com a matéria. Pergunta 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Os espíritos respondem: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, são apenas aproximados, né? A ciência mesmo não tem essa resposta com exatidão, né? O que nós sabemos é que os primeiros ancestrais do homem surgiram de 4 a 3 milhões de anos atrás. E nós, né, que somos o homem moderno, o Homo sapiens, nós surgimos há 200 mil anos atrás. Mas tudo isso é uma estimativa, né, aproximada, não há exatidão. Por isso que os espíritos falam que cálculos são quiméricos. E para terminarmos, na questão 49, Kardec pergunta se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, porque os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem. Resposta: o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, a humanidade, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies dos seres vivos. Então, não há mais a necessidade de sermos criados. Então, se alguém quiser saber mais sobre as leis da reprodução, elas estão aqui neste mesmo livro, no capítulo 4. No item 2, no item 1, população do globo. O que sabemos, assim,
a primeira questão, que é 686, a reprodução é que ela é uma lei natural e necessária, né? Porque senão, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Depois, quem quiser pode continuar aí com a leitura. Terminamos então aqui mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu quero desejar a todos um ano novo abençoado, que vocês possam continuar conosco. Desejo muitas alegrias para todos, que possamos continuar como Aristóteles nos traz. Viver bem é agir bem. Que vocês todos possam ficar com a paz e a alegria do nosso Mestre Jesus. Um forte abraço.